Amados, vamos continuar a série Aprendendo a Descansar em Deus. E hoje o nosso tema é a providência de Deus para o nosso descanso. A providência de Deus para o nosso descanso. Jesus Cristo, não tem outro. Se eu perguntar aqui, quem está cansado aqui essa noite? Levanta a mão aí. Eita, quanta gente, eu pensei que pelo menos só a metade ia levantar, mas quase todo mundo levantou. Uma jornada de trabalho, né, cuidando de filhos, enfim. Imagine um homem ou uma mulher se começar uma jornada de trabalho de forma ininterrupta, por dias, por semanas, sabe, meses, ela logo vai chegar a um colapso físico, mental, ela não vai aguentar, e o resultado é que vai parar em um hospital. Assim somos nós, precisamos descansar. O próprio Deus, Ele fala com seu povo através da sua palavra, na sua revelação, e a gente vê que no início da Bíblia, o próprio Deus, após realizar toda a obra de criação, está lá em Gênesis 2:2, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus, depois do sexto dia, no sétimo dia, Ele descansou. Pode conferir aí em Gênesis 2:2. Ele descansou. É porque Deus estava cansado? Não. Deus não estava cansado. Deus não tem as limitações que os homens têm. Deus é Deus, Ele é um ser soberano, Ele é todo poderoso, Ele não cansa. Mas essa passagem está lá, sabe, para servir de forma pedagógica para a gente, para nós aprendermos com Ele. Ao longo de toda a Escritura, nós vamos ver outras passagens. Por exemplo, o próprio Jesus, quando lá no Evangelho de João, capítulo 4, ele começa aquele diálogo com a mulher samaritana, e o que é que ele está fazendo lá? A Bíblia diz que ele está descansando. Depois de uma longa caminhada com seus discípulos, o corpo pesa, ele fica cansado e ele para ali no poço de Jacó e começa a descansar antes de começar aquele diálogo que ia transformar a vida daquela mulher. O próprio Jesus também, lá em Marcos, capítulo 4, versículo 38, aquele episódio que Jesus está com seus discípulos e entra em um barco, entra no mar, sabe? E quando dá uma certa hora, ele cansado, a Bíblia diz, no versículo 38 do capítulo 4 de Marcos, que Jesus começa a dormir. E ele está dormindo um sono tão pesado, sabe? Tão gostoso, ele está descansando ali. E sabe o que é que ele coloca na cabeça? Um travesseiro. Está lá no texto, confere. Um travesseiro. Mas você não vai aí imaginar que seja esses travesseiros que nós usamos hoje, né? De pena de ganso, travesseiro, sabe? Moldado com toda a tecnologia ortopédica de hoje. Não. Mas a Bíblia diz lá, no versículo 38, que ele tinha um travesseiro na sua cabeça. Confere aí no texto. Ele tinha um travesseiro. Jesus estava dormindo na popa do barco, com um travesseiro na sua cabeça. Eu fico imaginando, talvez ele tivesse assim, né? Ou assim. Mas o fato é que ele tinha um travesseiro na sua cabeça. Nós precisamos descansar, gente. Mas o texto que o Senhor separou para nós essa noite, que está lá em Hebreus, no capítulo 3, abra aí a sua Bíblia, fala de um descanso maior e melhor do que esse. Não fala apenas de um descanso físico que nós precisamos parar, dormir e descansar. Mas em Hebreus, o texto que nós vamos ler, fala de um descanso perfeito, um descanso completo, um descanso que só se recebe através da pessoa única e exclusiva do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não tem outra forma de receber esse descanso. E todos nós precisamos receber esse descanso. Abra aí a sua Bíblia. Enquanto você abre aí, eu vou contar para vocês um descanso que não se descansa. Uma atividade que eu fiz no último final de semana. Sábado eu fui convidado para um aniversário. Estou até mancando dessa perna direita um pouquinho. Vocês não notaram porque eu dei uma segurada.
mas está tudo dolorido aqui. Eu fui convidado para um aniversário sábado, e lá tinha um futebol de sabão. É isso mesmo que você escutou, um futebol de sabão, não é de salão não, viu? É de sabão. Quem já participou disso aí? Levanta a mão aí. Eita, tem um bocado. Rapaz, o negócio é bom demais. O negócio é bom demais. Me colocaram lá de todo jeito, sabe? É um lugar grande, tamanho desse palco aqui, uma trave de cada lado, 4 jogadores de cada lado para fazer gol, só que é tudo escorregadio, com sabão, água e sabão. Você não consegue dar um chute sem cair. Eu levei umas 30 mil quedas. Umas 30 mil quedas. O negócio é bom demais. Isso foi sábado. Agora, no domingo, eu acordei e tinha me transformado num pássaro. Acredite, num pássaro. Já ouviu falar no condor? Eu estava com dor em todo canto, doía a cabeça, doía as costas, sabe? Não tinha sono no mundo, eu dormi, eu acho que quase umas 10, 11 horas, eu durmo pouco durante a noite, 4, 5 horas por noite. Mas sábado para domingo, eu dormi virado num pássaro, sabe? Talvez assim ou assim, mas acho que pouco mais de 10 horas, talvez 11, 12 horas. E acordei, sabe, com dor em todo canto. Doía em todo canto. Não tinha analgésico que desse jeito. Não tinha descanso que desse jeito. Até hoje, eu estou com dor. Rapaz, o tal do futebol de sabão, o negócio é ruim demais. É bom na hora, mas depois é terrível. Mas experimente. Vamos lá, o nosso texto, Hebreus capítulo 3. A partir do verso 1, nós vamos ler todo o capítulo, para que haja uma compreensão mais clara, e iremos concentrar o foco no estudo de hoje, nos primeiros versículos. Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que havia de ser dito no futuro. Versículo 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre toda a casa de Deus. E esta casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim, como se diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram?
Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Esse texto, ele é escrito em uma época não muito, diferente da nossa, em um contexto não muito diferente do que nós vivemos hoje como povo de Deus. O autor é desconhecido, há várias cogitações, mas a época é aproximadamente 65 depois de Cristo, aproximadamente. O templo de Jerusalém ainda estava de pé. Era mais ou menos 35 anos após a morte, a crucificação, a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus. É provável que houvesse muitos contemporâneos, discípulos de Jesus e até alguns apóstolos ainda vivos do Senhor. O contexto aqui é para exortar a igreja, aqueles cristãos que uma vez tinham sido judeus e que estavam repensando a sua fé diante de muita perseguição. Havia muita perseguição aqui nessa época. E aí aqueles judeus que se tornaram cristãos, do qual essa carta é endereçada, eles estão repensando a sua fé. Há um perigo de apostasia, de voltar as costas para Jesus, de abandonar o cristianismo diante de tanta perseguição. Alguns irmãos, alguns apóstolos já tinham sido mortos a fio de espada. E o autor de Hebreus aqui, ele coloca, olha, logo no primeiro versículo, portanto, acompanha comigo, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Ele está falando aqui com a igreja, com o povo de Deus. Ele chama de santos. Santo não é você ser perfeito. Santo na Bíblia e nas cartas de Paulo e de Pedro, de Tiago, você vai encontrar, é um termo utilizado para dizer que é separado. Separado para Deus, para uma excelente obra, para viver em obediência, cumprindo a sua vontade. E Paulo chama aqui, e o escritor chama aqui os seus leitores de santos irmãos, participantes do chamado celestial. E aí ele traz a primeira grande lição aqui do texto. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Fixem os seus pensamentos em Jesus. O fixar aqui é a mesma palavra para focar, para olhar, para seguir. Olha para Jesus, fixa os seus pensamentos em Jesus. E por que ele diz que nós devemos fixar os nossos pensamentos em Jesus? É porque o primeiro campo de batalha que nós travamos é na nossa mente. A Bíblia nos ensina muita coisa sobre o cuidado com a nossa mente, os perigos na nossa mente. Tudo começa no nosso cérebro, na nossa mente, que comanda todo o corpo. Não é o coração como nós pensamos, mas sim a mente. Olha, tem algumas passagens aqui. Por exemplo, lá em Tiago 1,8, vai dizer que a mente do homem, quando está dividida, esse homem não vai receber coisa alguma do Senhor. Homem de mente dividida não recebe nada do Senhor. Romanos 12, lê o versículo 1 e o 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Filipenses, diz assim, finalmente, final da carta: irmãos,
tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ocupem a mente de vocês com isso. Há outros textos que vai dizer que nós devemos, colocar hinos, cânticos, salmos, a palavra do Senhor em nossa mente. É isso que deve ocupar, porque como diz um dito popular, mente vazia. Vocês estão afiados, hein, nos ditos populares e na Bíblia. Estão também na Bíblia? Já a gente experimenta. Mas é assim mesmo, sabe? Mas aquela igreja vivia dias conturbados de perseguição. Vamos ver um pouquinho sobre essa igreja. Naquele momento ali, há algo novo para os judeus, ainda praticantes do judaísmo. Muitos dos seus irmãos familiares haviam se convertido ao que eles chamavam de seita dos nazarenos. E isso estava incomodando demais, sabe? Havia um ódio tremendo dos judeus com aquelas pessoas que um dia foram judeus e agora eram cristãs, ou nazarenos, como eles chamavam. Há um texto lá em Atos 24, 5. Diz assim: verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Era assim que era conhecido os cristãos naquela época. Era assim que eles eram chamados. O ódio que os judeus tinham sobre eles era tão grande, havia sido, passado para eles, porque vocês sabem que quando Jesus entra em Jerusalém, os próprios judeus, antes da crucificação, os próprios judeus, eles gritam, saudando a entrada do rei dos judeus: Hosana, 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 bendito que vem em nome do Senhor. Poucos dias depois, esses mesmos judeus, eles gritam de uma forma odiosa, enfurecida, insana, pressionando o rei Herodes a crucificar Jesus. Aquele ódio é transferido para os que viriam ser seguidores de Jesus. Eles deixaram o judaísmo e começaram a seguir a igreja do Senhor. E aí eles são perseguidos. Havia até uma oração feita nas sinagogas, isso está registrado em textos dos hebreus do 2º século, que trazia uma oração que era feita nas sinagogas, que dizia assim: maldito é todo aquele que se declarar nazareno. Vamos contextualizar. Eles amaldiçoavam os cristãos. Era como se hoje dissesse: maldito todo aquele que professar o nome de Jesus, todo aquele que seguir Jesus. Era essa a oração que eles faziam em suas sinagogas. O ódio era tão grande, a perseguição era tão grande. E a gente vai ver por que o contexto lá se parece com o nosso. E eu queria que você voltasse lá em Hebreus capítulo 3. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A fé daqueles homens estava abalada. Eles estavam repensando: será que fizemos um bom negócio? Nós deixamos uma religião, o judaísmo, que era uma religião oficial, uma religião permitida pelas autoridades, uma religião fundamentada no templo, nos sacerdotes, em todo um ritual, e trazia conforto, segurança para eles. E agora a sua nova religião os traz perseguição, perigo iminente de morte, uma fé, que o próprio escritor de Hebreus vai dizer, a certeza das coisas que não se vê. Será que fizemos um bom negócio? E muitos estão voltando, ao judaísmo. Muitos estão voltando ao judaísmo.
Vamos ver alguns que estão até deixando de ir à igreja. Será que isso acontece hoje conosco? Tem alguns irmãos nossos que estão deixando de ir à igreja, que estão enfraquecidos na fé. Olha só a advertência que o escritor de Hebreus faz no capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuramos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Tem muitos que não estão nem indo mais à igreja, a fé está abalada, e outros que vão à igreja não estão prestando atenção no culto. Eles talvez estivessem, se fosse hoje, com seu iPad, com seu iPhone, na hora da mensagem, não estava dando a importância, talvez pensando, sabe, em coisas lá fora, e não estava dando importância ao principal, que é ouvir a palavra de Deus. Vocês lembram do episódio de Marta e Maria com Jesus? Qual é a melhor parte? Ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Jesus tem a dizer. Essa é a melhor parte. Mas a gente vai ver aqui, em Hebreus 2:1, que aqueles irmãos que ainda estavam indo à igreja, não estavam entendendo a mensagem, não estavam dando importância à mensagem. Por isso, Hebreus 2, versículo 1, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Presta atenção na mensagem, presta atenção na palavra, fita os teus olhos no Senhor. São exortações que nós vemos no livro de Hebreus. Aquela igreja não estava aprendendo as doutrinas que fundamentam o cristianismo. A igreja precisa aprender as doutrinas que fundamentam a fé cristã. Tem gente hoje, dentro da igreja, que faz 10, 20 anos, que você vai conversar, a pessoa não sabe um versículo bíblico decorado. A pessoa não sabe dizer talvez 2 ou 3 doutrinas que fundamentam a fé cristã. Se você for falar sobre a ressurreição de Jesus, talvez ela diga, aonde foi, quando, por quê? Isso aconteceu mesmo? Talvez você ouça isso dentro da igreja hoje. Uma vez um diácono, isso foi lá em Campina Grande, me perguntou sobre a importância, ele não tinha compreendido, da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a principal doutrina, é a pedra angular do cristianismo. É o que difere o cristianismo, Jesus, de qualquer outro líder cristão. A ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé, como diz o apóstolo Paulo, seria em vão. Porque Jesus ressuscitou, e como ele ressuscitou, não foi da mesma forma que Lázaro, sabe? Que o filho da viúva de Naim. Jesus não ressuscitou como aquele filho da viúva, lá no Antigo Testamento, que foi ressuscitado por Deus usando a vida do profeta Elias. Mas Jesus ressuscitou de forma diferente, por isso que ele é chamado do primogênito dentre os mortos. Porque Jesus ressuscitou em glória. O seu corpo veio em glória. Não foi daquela forma, da primeira vez. Nós temos que frequentar, sabe, os cultos doutrinários das igrejas, as reuniões, senão a nossa fé esfria, senão ficamos igreja fria, fraca, sem consistência. Uma igreja, sabe, que não é relevante para o mundo, que não faz a diferença lá fora. Cristãos vazios do Espírito Santo, vazios de Bíblia, vazios de poder, desprovidos de unção, de conhecimento doutrinário. Essa igreja aqui de Hebreus, que estava apostatando, ela não conhecia as doutrinas da Bíblia. Olha o que aqui o escritor vai dizer aqui, no capítulo 5, o livro de Hebreus. Vamos ler a partir do 11, Quanto a isso, temos muito que dizer,
coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura já devessem ser mestres. Esses caras tinham tempo de convertido, viu? Será que eram? Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Precisam conhecer de novo, sabe, o basilar das Escrituras. Mas o bom da história é que Deus, Ele tanto ama o seu povo, que Ele providencia essa carta. Uma carta altamente doutrinária e exortativa para a sua igreja. Voltando no capítulo 3 lá, quando o escritor diz: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Foquem em Jesus. Olhem para Jesus. É a mesma coisa. Imagine aí, eu fui vendedor um dia. O gerente chegava lá e estabelecia uma meta. Meu amigo, o cara corria, sabe? O cara corria desde os primeiros dias para vender, sabe? Uma coisa louca, às vezes fazendo coisas não éticas. E o cristão não pode fazer isso. Para tentar alcançar aquela meta. Ainda mais quando se fala no descanso de Deus para o seu povo. Ainda mais quando se fala do reino espiritual, do que Deus tem para nós, do que Ele quer de nós. Aí é que nós devemos correr. Aí é que nós devemos nos esforçar. Aí é que nós devemos focar, mirar, sabe? E fazer de tudo para alcançar esse descanso. E aí ele continua aqui, ainda no versículo 1. Fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote. Quando ele coloca aqui, apóstolo e sumo sacerdote, é porque o apóstolo, apóstolo é enviado, é alguém que é enviado por Deus, nesse contexto aqui. É porque Jesus, ele representa Deus para o seu povo, na função de apóstolo. E quando coloca sacerdote, é o inverso. É porque ele representa o povo diante de Deus. É por isso que o escritor coloca nesses termos aí. E aí, entramos no versículo 2 e diz: ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Meus amados, o livro de Hebreus, ele traz muita exortação e muita doutrina com o objetivo do autor, a proposição, a ideia central de todo o livro, sabe? É fazer esses irmãos repensarem e voltarem à fé cristã. E o argumento principal do autor é mostrar que Jesus é superior à religião judaica ou a qualquer outra. É mostrar que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, é maior do que Arão, é maior do que Melquisedeque. Jesus é maior do que os profetas do Antigo Testamento. Jesus é maior do que os anjos. Jesus é maior do que aquelas leis, do que aqueles rituais, do que o templo. E o capítulo 3, especificamente, vai falar que Jesus é maior do que Moisés. Vocês sabem que Moisés é o grande profeta que trouxe a Torá, as leis, os 10 mandamentos, o grande profeta hebreu, e a carta é escrita para hebreus. É o grande profeta, sabe, o grande representante de Deus para aqueles homens. É o maior de todos os profetas. E aí, ele diz aqui no versículo 2, olha, ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Mas aí ele continua. Jesus, versículo 3, foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Aqui ele já disse, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés.
Mas como um bom escritor bíblico, dando ênfase, ele usa uma metáfora nesse momento. Ele usa uma metáfora aqui, para enfatizar a ideia, o argumento de que Jesus é maior, do que Jesus é digno de maior glória do que o grande profeta hebreu Moisés. E aí ele vai dizer a metáfora, olha, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Versículo 6, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Ele diz aqui, Cristo é o Filho de Deus, Cristo é maior do que Moisés. Não vale apenas vocês voltarem, vocês já são participantes da revelação de Deus. O próprio Moisés, lá no Antigo Testamento, falou sobre Jesus. Ele disse, lá em Deuteronômio 18, versículo 15, que Deus iria levantar um profeta semelhante a ele. E isso de fato aconteceu. E ele diz mais, aquele que não ouvir esse profeta será eliminado do seu povo. É por isso que nós precisamos ouvir Jesus, é por isso que nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Quando a igreja deixa de viver como igreja, sabe, reunida. Vocês lembram como começou a igreja primitiva? Está lá em Atos dos Apóstolos. Versículo 1,14. Logo após a ascensão de Jesus, o que é que o texto vai dizer? Atos 1,14. E todos se reuniam sempre em oração. A igreja se reunia para orar. E diz que todos. Capítulo 2, a partir do versículo 42 até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. E vai dizer lá no finalzinho do capítulo 47, e Deus acrescentava entre eles os que iam sendo salvos. A igreja precisa se reunir, é por isso que nós trabalhamos com conexão, é por isso que nós trabalhamos, sabe, culto de oração, culto doutrinário. A igreja precisa estar junta, exortando, fortalecendo uns aos outros, aconselhando uns aos outros. E a igreja vai sendo edificada pelo Senhor dessa maneira, através do seu Espírito, através da sua palavra. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, sempre se desviando. Algumas pessoas, quando olham para o texto de Hebreus, para o capítulo 6, vão dizer que ali é uma narrativa de pessoas que perdem a salvação. Nós não acreditamos em perda de salvação. Uma vez salvo, para sempre salvo. Agora, aquele que fica brincando de ser crente, sabe, usando máscaras, diante dos seus pecados, lançando a culpa, talvez, sobre os seus líderes ou sobre os seus irmãos, porque é inadmissível que alguém venha a cair por causa da queda de um líder ou de um pastor. É tentar transferir a sua responsabilidade para os outros. Eu fico muito triste quando vejo alguém cair e quando vai ser exortado, não, mas porque o pastor fulano, ou porque o líder ciclano, ou porque a irmã não sei quem fez isso. Meu irmão, você tem que olhar para Jesus.
Você tem que pensar em Jesus. Enche a tua cuca de Jesus, de salmo, de cânticos, de hinos, da palavra do Senhor, de doutrinas bíblicas. Não bota a tua fé em homens e pessoas. Bota a tua fé no Senhor Jesus Cristo, e ela será eternamente inabalável. Pode vir furacões na tua frente, enfermidades, perseguição. Pode vir o que for na tua frente, você não vai cair, porque você fundamentou, sabe, a sua vida, a sua fé na rocha, em Jesus Cristo. Glória a Deus, igreja. Meus amados, não tem uma nação, não tem um povo que tenha testemunhado, vivido mais milagres do que o povo hebreu. Está lá na Bíblia. Desde a criação da nação, Deus faz grandes sinais, prodígios, maravilhas na vida desse povo, e esse povo sempre se desviando, como diz aqui o texto. Isso aqui é uma narrativa do Antigo Testamento. O escritor de Hebreus aqui está se reportando ao que aconteceu no deserto, diante, sabe, de tanta providência de Deus, porque a Bíblia diz que Deus, Ele provia no meio do seu povo dia após dia, o povo não tinha fome, não tinha sede, o povo era suprido em cada necessidade, e ainda assim murmurava, ainda assim se voltava contra os líderes, e a ira de Deus veio sobre aquele povo, ao ponto de não os deixar entrar em seu descanso. É isso que diz aqui o texto. E aqui fica um alerta para nós. Não podemos viver a nossa vida de murmuração, sabe? De brincar de crente, de brincar de ir à igreja. Cristianismo é coisa séria. Temos que vir à igreja para aprender a sua palavra, sabe? Para conversar com Deus, para ouvir a voz de Deus, para sermos tocados pelo Espírito Santo, para sermos edificados dia após dia. Tem gente que passa 20 anos na igreja e não aprendeu nada, continua fazendo as mesmas coisas, olhando para trás. Cristianismo é para frente. E aí ele diz aqui que está irado com aquele povo, e que ele jamais, o próprio Deus jurou, jamais entrarão no meu descanso. E aí ele diz aqui no versículo 10, olha, parte B do versículo 10, o seu coração está sempre se desviando, sabe? Sempre se desviando. Então não é cristão, não é crente. Quem vive, sabe, um pé na igreja e fora da igreja não é crente. Não é crente. A Bíblia é muito enfática em relação a isso. Pelos frutos da pessoa, pela vida da pessoa, nós conhecemos. O coração vive sempre se desviando. Hoje eu não vou para a igreja não. Eu vou cometer só esse pecado aqui. Eu vou só adulterar aqui. Eu vou só fazer isso. Eu vou só fazer essa mentirinha aqui. Eu vou só, sabe, subornar ali para bater minha meta. Eu vou só. Isso não é cristianismo. Cristianismo só tem um caminho, e o caminho é a verdade, é a vida, é Jesus. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Ouviu aí? Hoje, não é amanhã não, é hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Sabe quando a gente vai receber o descanso de Deus? Descanso perfeito, o descanso para a alma, descanso eterno, a coroa da vida, se nós nos apegarmos a Cristo, se a nossa fé for fundamentada só em Cristo, no Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados, no Deus eterno. Quando pararmos de olhar para o lado, para as pessoas, e olharmos apenas com os olhos
direcionados a Jesus, ao nosso Salvador.